Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca de muitas vezes carregarmos um peso chamado ansiedade. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 31, o Senhor Jesus nos dá um conselho útil dizendo: não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas aos gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença neste momento, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, para trazer, ó Deus, uma mensagem oriunda, ó Pai, do Teu coração ao nosso coração. Eu te peço, meu Deus, me dê uma direção, Pai, para transmitir a Tua palavra da maneira como ela é. Esse é o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, quero vos hoje falar acerca de carregarmos peso muitas vezes, fardo muitas vezes, angústia, sofrimento que nos tem atacado a nossa alma. A ansiedade pelas coisas que almejamos muitas vezes, pelas coisas da vida, é uma carga que definitivamente não precisamos carregar. O Senhor Jesus é taxativo ao dizer: não andeis ansioso pela vossa vida. Isso, amado, não significa dizer que não devemos pensar no bens material, mas que não devemos viver preocupado com isso. O que Jesus proíbe não é a prudência que prevê o futuro a fim de tomar medidas necessárias para suprir as nossas necessidades no futuro. O que o Senhor Jesus está tratando aqui é a sua demanda aqui proíbe sim de ficarmos angustiados, de angustiar-se pelo amanhã, é aquele sofrimento antecipado, antecipar o sofrimento. É isso que o Senhor Jesus está trazendo à tona aqui, a angustiar pelas coisas que ainda não ocorreu, sofrer por antecipação, antes de saber o de que se trata, antes de saber como irá acontecer o dia de amanhã. Amados, sabemos que existe pesquisa sobre ansiedade e sabemos que das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivo legítimo para preocupação. São em torno de 8% só que realmente são motivo de preocupação. 92% são imaginários, nunca aconteceram ou nem vai acontecer, ou nunca irá surgir e envolver questão que traga sofrimento para nós. Muitas pessoas, amados, sofrem, em torno de 92% das pessoas sofrem por coisas imaginárias, por aquilo que envolve questão que está fora de controle das pessoas. Para muitos dos que ouviram a palavra de Jesus, o suficiente para comer, beber e vestir poderia ser uma fonte constante de ansiedade. Porém, ele lhe disse para que não se preocupare com essas coisas, ao dizer que a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que as roupas.
Jesus está apontando para um propósito maior de nossa existência. Se Deus nos deu uma vida, certamente nos dará também o alimento de que necessitamos, ou dará a cada um de nós a condição para que venhamos ter o nosso sustento. Se nos deu o corpo, certamente podemos confiar que nos irá providenciar ou irá dar uma maneira para que também venhamos ter a nossa própria roupa, para que sejamos cobertos nossa nudez. Em seguida, Jesus aponta para o valor da vida em si, que vai além do alimento e do corpo, que vai além do vestuário, usando dois exemplos da natureza para mostrar que Deus cuida das criaturas. Ele passa a tratar agora, dizendo: olhai para as aves dos céus, que não semeia nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que eles? E depois ele diz sobre os lírios do campo. Ele diz que Deus cuida dos lírios do campo. Ele diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. É o Senhor Jesus tratando sobre o assunto da ansiedade, do desejo de possuirmos coisas que ainda nem estará faltando para nós. Pessoas imaginando que o dia de amanhã já será um dia de sofrimento, um dia de necessidade, um dia em que ele precisa já correr hoje para suprir o amanhã. É aqueles que as pessoas dizem que vende o almoço para comprar a janta. Então é isso que o Senhor Jesus está falando, que ele passa agora a apontar para o valor da vida em si, e vai além, que vai além do alimento, que vai além do corpo, que vai além do vestuário. No versículo 26 ele passa a fazer essa comparação do menor para o maior. Os pássaros eram considerados pelos comerciantes judeus um produto de pouco valor. Isso está registrado no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 29. Pois era comum as pessoas usarem uma ave, uma rolinha, se fosse muito pobre, para sacrificar. Embora os seres humanos, na busca pela sobrevivência, tenha que semear, colher e armazenar pela sobrevivência, para que venha ter a sobrevivência, ele precisa ter o seu armazenamento em celeiros. Os pássaros não precisam fazer nada disso. São alimentados e conservados vivos pelo Criador. Então, se Deus cuida dos pássaros, que são criaturas inferiores, certamente alimentará seus filhos, que foram criados à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Aquele que dá o maior, o corpo e a vida, não seria capaz de cuidar também do menor necessidade, que seria o caos, o alimento e o vestuário? No versículo 27, Jesus prossegue seu ensino, demonstrando que, de todos os modos, a preocupação é inútil. Ele ilustra isso referindo-se à duração da vida. Ele faz referência a, inclusive, aquelas pessoas que tentam muitas vezes acrescentar 1 centímetro a mais em sua altura, um côvado, né? Ele disse, o côvado era uma medida de comprimento que foi usada por diversas civilizações e era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Ele era cerca de 45 centímetros. Muito embora, em versículo
passa a ser interpretado de duas maneiras distintas. O significado mais provável é de que Jesus quis dizer: por mais que nós nos preocupemos, não podemos acrescentar nenhum só dia à nossa própria vida. Pelo contrário, hoje sabemos que preocupação excessiva e estresses não só piora a qualidade, mas também diminui o tempo de vida de cada ser humano, de uma pessoa. A ansiedade crônica, além de ser inútil, adoece o físico, o emocional, a alma, envelhece, decai o semblante do ser humano. A segunda ilustração da natureza utilizada por Jesus disse a respeito ao cuidado de Deus ao prover roupas para cobrir o nosso corpo, e ele disse: considerai como crescem os lírios do campo. Versículo 28. Considerai implica um estudo aprofundado. Lírio pode se referir aqui a uma variedade de flores, uma vez que são do campo. Provavelmente são flores silvestres que não foram cultivadas pelos homens e que cresceram por si só. Essas flores não trabalharam nem fia, diz ele. Aqui no versículo 28, trabalhar traz o sentido de fadiga, isto é, trabalhar com empenho a ponto de ficar cansado, chegar a ficar exausto, fiar ou tecer é o princípio, atividade dos envolvidos na produção de vestuário. Porém, as flores não fazem nada disso, elas simplesmente crescem. Contudo, disse o Senhor Jesus, nem mesmo, disse ele, Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Então, ele conclui: ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O argumento do menor para o maior é impressionante. Se Deus toma providência em favor das ervas que têm uma curta duração de vida, certamente providenciará em favor de seus filhos, cujo destino é a própria glória eterna. Ora, se Deus adorna as flores silvestres com roupagens tão belas, então Ele certamente vestirá seus filhos com vestuário de que necessitam. Existe promessa, inclusive, que os salvos serão vestidos na glória com linho finíssimo, linhos puro de valor incalculável. A maior acusação contra a ansiedade acerca de comida e roupa não é que ela seja desnecessária, não é que ela seja inútil, mas que muitas vezes acaba nos trazendo algo mal, porque acabamos ficando em ansiedade. Reflete aqui, amados, a falta de fé em Deus. É por isso que Jesus denomina seus seguidores preocupados de homens de pequena fé. É isso que o Senhor Jesus se refere quando diz que nós somos homens de pequena fé. Quando nós nos ficamos preocupando demais com as coisas que iremos comer, com as coisas que iremos vestir, isso estamos muitas vezes demonstrando falta de fé no próprio Deus, no próprio Criador. Jesus lembra-nos do amor infinito de um Pai que nos ama e conhece nossa necessidade, de maneira que ser acometido pelo processo ansioso citado aqui no texto é um forte sinal de fraqueza na fé. E assim se passa a temer o futuro, o amanhã, com respeito a qual Jesus também discorre, afirmando que não se deve se ocupar deste tempo que ainda não veio, mas viver cada dia, viver cada momento,
colhendo o que cada dia oferece, enfrentando o mal que cotidianamente nos rodeia. Você deve viver um dia após outro. Você não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã. Você deve se contentar com a sua porção diária, as lutas diárias que você tem enfrentado, porque cada dia você terá que enfrentar uma verdadeira batalha muitas vezes. A causa básica da ansiedade, então, aqui que Jesus traz é a própria incredulidade. Se nós confiarmos em Deus, a nossa salvação estará garantido, a nossa salvação será eterna, porque no caso, amados, que se não confiar que Ele irá prover o alimento e a roupa de que necessitamos, é demonstrar que estamos duvidando, que não temos fé, duvidar da sua provisão diária, eu mesmo que questioná-lo na integridade. Lembre-se, a fé lhe traz a existência as coisas que não existem. A fé lhe traz a existência do mundo espiritual para o mundo visível, as coisas que não existem. Preocupação são polos opostos à própria fé. Jesus conclui a sua lição dizendo: portanto, não se preocupe. Versículo 31 dizendo: o tempo do verbo traz a seguinte ideia: não comece a ficar ansioso. Jesus exortou seus ouvintes e nem mesmo dar a margem a esse estado de espírito. As três questões do versículo 31 são a mesma encontrada no verso 25, que as pessoas se preocupam com a comida, com a bebida, com vestimenta. À luz dos cuidados de Deus, da qual Jesus falou, essa questão são irrelevantes, amados. Elas também são uma ofensa ao próprio Pai, que se compromete a fornecer essas coisas aos seus filhos. Jesus então propõe dois argumentos fundamentais contra a ansiedade. Primeiro, a ansiedade, diz ele, é característica dos próprios pagãos, e não tem dos pagãos e muitas vezes que não querem conhecer a Deus tal qual Ele é. Pois, diz ele, os pagãos a quem que corre atrás destas coisas. Se você vive preocupado com coisas materiais, então você está se tornando um pagão, diz o Senhor Jesus, e não um cristão. O segundo motivo pela qual ele traz esta mensagem sobre a preocupação é inaceitável, é porque o nosso Pai Celestial sabe, disse ele, de tudo o que necessitamos. Sim, amado, Ele sabe disso. E mesmo antes de que venhamos lhe pedir, disse ele, precisamos, é claro, daquelas coisas essenciais para a vida, mas não as coisas luxuosas como muitas pessoas se preocupam, não os luxos que a sociedade quer nos impor. Infelizmente, algum cristão adotaram uma visão pagã sobre a vida. Eles confiam em Cristo para a salvação eterna, mas vive na sua vida diária como se ele nunca fizesse nenhuma diferença. Estabeleceram padrões e prioridade mundanos. Eles vivem uma existência espiritual pobre e não conseguem perceber que Cristo oferece vida transformada na terra, assim também como nos céus. Por isso é feita a oração do Pai Nosso, que a vida ela tem que ser a vida transformada aqui na terra e também nos céus. Amados e diletos irmãos, amanhã eu estarei falando como lidar com as inquietudes da vida, encerrando a terceira etapa deste maravilhosa questão que o Senhor trouxe, falando sobre o síndrome da inquietação, dos pensamentos acelerados. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus vos resplandeça sobre vós a vossa face e vos conceda a fé.
Amém e amém.